Bom, pessoal do primeiro ano A, estamos nós aqui novamente para falar agora sobre dinâmica. E quando falamos de dinâmica, temos que mencionar um físico, matemático, filósofo chamado Isaac Newton. Esse cara, ele criou 3 leis para explicar todos os fenômenos que iremos aqui mencionar. A sua primeira lei, chamada Primeira Lei de Newton ou inércia, ela está presente em muitas situações do cotidiano e muitas vezes nem entendemos quando passamos por tal situação. Por exemplo, imagine você em cima da carroceria de um carro e o motorista, só para tirar uma onda com você não está segurando em nada em cima da carroceria, o cara pega, liga a chave e acelera. Então você pega e é jogado para trás. Lepo, caí. O que aconteceu? Na verdade, você estava em repouso e você queria permanecer em repouso. Então, seu corpo é jogado para trás porque você queria permanecer na mesma posição. Então, a primeira lei de Newton diz que, na ausência de forças externas, o corpo tende a manter-se em repouso ou em movimento uniforme. Então, basicamente, a primeira lei, vocês não vão ter dificuldade quanto a isso. A segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental da dinâmica, relaciona 3 grandezas físicas: força, massa e aceleração. Observe que aqui eu estou colocando FR, ou seja, força resultante. A força resultante, na verdade, é a força que vai representar todas as forças que estão presentes em um sistema. Por exemplo, se 2 pessoas empurram um objeto em uma mesma direção e um mesmo sentido, quem é a força resultante? É a soma dessas 2 forças. Vamos dizer que, criando aqui um problema bem rápido, vamos montar um esquema aqui. Vamos considerar que 2 pessoas estão empurrando um bloco. Ou melhor, vamos considerar que um está puxando um bloco em um sentido e o outro puxa esse mesmo bloco em sentido contrário. Eu vou montar o esquema aqui rapidinho para vocês observarem a resolução. Bom, desenho pronto. Vamos agora criar aqui um rápido enunciado. Considerando que 2 forças, como mostra a figura, uma de 10 newton e a outra de 2 newton, atuam em sentidos contrários, estão atuando sobre um corpo de massa 4 kg. Qual a aceleração adquirida por esse corpo? Então basta você usar a segunda lei de Newton, força resultante. Quem é a força resultante nesse bloco que estamos aqui observando? Ora, você tem uma força F1 que está puxando para a esquerda, uma força F2 puxa para a direita. A força resultante vai ser a força F1 menos a força F2. Então, o que eu vou dizer nessa formulinha é que F1 menos F2 é igual a massa do bloco vezes a aceleração. F1 vale 10, vou substituir aqui, uma continha bem simples, menos F2 que vale 2, é igual a massa, é uma massa de 4 kg, vezes a aceleração que queremos encontrar. Então 10 menos 2, 8, é igual a 4A. Eu não estou pecando se eu disser que eu vou fazer uma troca de posição rápida. Se 8 é igual a 4A, eu posso dizer que 4A é igual a 8. Ah, Cristiano, eu aprendi que o 4A vem para cá negativo, o 8 vai para lá também negativo, eu multiplico por menos 1, fica todo mundo positivo. Então, na verdade, fiz só uma troca de posição que dá no mesmo. Então, A é igual a 8 dividido por 4. A vai ser igual a 8 dividido por 4, 2 metros por segundo ao quadrado. Simples assim, como tudo em física.
Agora vamos à terceira lei. A terceira lei de Newton, também chamada de ação e reação. A primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte: toda força de ação corresponde a uma reação. E essa força de ação e reação, ela vai ter três características. É o módulo, a direção e o sentido. A força de ação e reação tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, porém os sentidos são contrários. Os sentidos são opostos, os sentidos são diferentes. Vamos organizar aqui também um rápido problema para entender essa situação. Vou criar um probleminha da seguinte maneira. Vou dizer que Childerico está empurrando um bloco A. E o bloco A, por sua vez, empurra o bloco B. Vamos dizer que Childerico ele está empurrando esse bloco A com uma força de 20 N. O bloco A tem uma massa de 2 kg e o bloco B tem uma massa de 3 kg. Vamos montar aqui rapidamente o nosso desenho para que vocês venham visualizar melhor a situação. Desenho feito, vamos agora à resolução. Eu quero que vocês determinem qual a aceleração do sistema, eu vou chamar isso de item A, qual a aceleração do sistema, e no item B, qual a força que A exerce em B. A força que A exerce em B, eu vou chamar a força de ação. Do mesmo jeito que eu montei o nosso desenho para entendermos melhor a situação, eu vou agora separar esses dois blocos para visualizar como está a força de ação e reação entre esse bloco A e esse bloco B. Então vamos novamente fazer um novo desenho, só que agora separando esses blocos A e B. Pronto, desenho feito. Vamos agora resolver o problema por completo. Observe que no bloco A temos duas forças atuando. F, que é a força de Childerico, que vale 20 N, e F, que é a força que B exerce em A. A força que B exerce em A é a força de reação, pois A exerceu sobre B a força de ação. Então, como eu tenho duas forças e atuam em sentidos contrários no bloco a força resultante em A vai ser F menos F. Vou trazer para cá para organizarmos melhor. Então, vai ficar F menos F é igual a massa do bloco trabalhado, dando nome aos bois, massa de A, vezes a aceleração. No bloco B, a força que está atuando
é Fzinho. Então a força resultante sobre B é esse Fzinho, a força de ação. É igual a massa do bloco trabalhado, que é massa de B, vezes a aceleração. Montar o meu sistemazinho, Fzinho com menos Fzinho eu vou mandar para o Marizal. Aí ficou aqui, ó, F é igual a soma das massas, que é massa de A mais massa de B, vezes a aceleração. Aqui já dá para resolver o item A. Como eu conheço a força de Childerico, Childerico tem uma força de 20 N atuando sobre o bloco A. É igual a massa de A, que vale 2, mais massa de B, que vale 3, vezes a aceleração, que é isso que pede o item A. 20 é igual a 2 mais 3, 5. 5 vezes A, 5A. Então, A vai ser igual a 20 dividido por 5. A vai dar igual a 4. 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Morreu o item A. O item B está pedindo qual a força que A exerce sobre B. Mas essa pergunta poderia ter vindo também assim, ó. Qual a força que B exerce sobre A? Ou qual a força que A e B exercem entre si? Lembre-se que elas têm o mesmo módulo. E o que é o módulo? É o valor. Então a força que A exerce sobre B é a mesma que B exerce sobre A. E eu chamei aqui na nossa figura, ó, chamei de Fzinho. Então basta eu pegar uma fórmula que tem Fzinho. Aqui fica a gosto do cliente. Se você quiser pegar a primeira fórmula, pegue. Se quiser pegar a segunda, pegue. Eu vou pegar a segunda, ó, pequenininha, bonitinha, é fácil. Assim eu vou ter mais dificuldade para errar. Fzinho é igual a massa de B vezes A. Diga-se de passagem, se você pegar essa formulinha e errar, rapaz, você foi muito bom. Fzinho é igual a... Quem é a massa de B? A massa de B é 3 vezes A. A nós acabamos de encontrar, ó, 4. Assim, Fzinho é igual a 3 vezes 4, 12. Newton, que é a unidade de medida da força. Bom, trabalhamos a terceira lei. E para concluir a nossa videoaula, eu vou dar só uma dica sobre trabalho de uma força, porque também coloquei na prova de vocês uma questão sobre isso. Quando falamos em trabalho, o trabalho depende de duas grandezas. O trabalho depende da força e depende do deslocamento. Já que eu estou falando desse cara, Childerico, vou criar também um probleminha sobre ele. Trabalho. Vou fazer um rápido desenho novamente para vocês entenderem a situação que estou aqui falando. Bom, vamos dizer que Childerico aplicou uma força nesse bloco que se encontra no ponto A, e esse bloco se deslocou do ponto A até o ponto B. Essa força aqui, ela está atuando na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Então, o trabalho, ele depende justamente dessas duas grandezas, força e deslocamento. Então basta você pegar essas duas grandezas, força e deslocamento, e multiplicar. Eu posso também criar uma situação em que
a força aplicada não está na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, forma um determinado ângulo. Mas como eu não coloquei na prova de vocês, não vou falar sobre isso nessa videoaula. Vamos criar aqui um rápido probleminha. Vamos dizer que Childerico, ele exerceu uma força também de 20 newtons sobre esse bloco, e esse bloco ele conseguiu se deslocar uma distância de 10 metros. Então, qual o trabalho realizado nesse processo? Trabalho, que é representado por essa letrinha grega, que nós chamamos de tal, é igual a força vezes deslocamento. Trabalho é igual a força 20 newton, deslocamento 10 metros. Trabalho é igual a 20 vezes 10, vai dar 200. Qual a unidade de medida do trabalho? Joule. Espero que tenha ajudado a vocês e tenha tirado algumas dúvidas que porventura vocês tenham. Valeu, que Deus abençoe vocês.